Olá, pessoal! Estamos na disciplina de Cálculo 2, na unidade 2, no tópico 2. Pessoal, o exemplo 18, ele fala o seguinte: dado a função v, qual é a direção dessa função no ponto 3, menos 2 e 1? Gente, quando eles pedem a direção, basta calcular o gradiente da função v. É a mesma coisa, tá? Ele quer saber só isso. A diferença é que agora a gente vai substituir no ponto, tá? Vamos resolver. Mas antes, a letra B. Ele pergunta qual é a taxa máxima de variação. A taxa máxima de variação, a gente não falou sobre ela ainda. A fórmula dela é essa daqui. Na apostila tá a taxa de variação do gradiente. Nós não calculamos a direção do gradiente? Agora a taxa máxima de variação do gradiente. A taxa máxima de variação do gradiente, gente, é o módulo. Como que calcula o módulo? Não é a soma de todos os termos ao quadrado dentro da raiz? Só que no caso, como é do gradiente, os termos do gradiente não são as derivadas? Então, é a soma de todas as derivadas ao quadrado dentro da raiz. Vamos entender isso no exemplo, tá? Vamos lá. O exemplo 18. Temos a função e ele pergunta qual a direção. Ou seja, ele quer saber qual é o gradiente. Vamos calcular. Nós sabemos que o gradiente são as derivadas da função. Se eu tenho uma função com x, y e z, eu quero a derivada em função de x, a derivada em função de y e a derivada em função de z. Derivada de v em função de x. X ao quadrado em função de x, 2x. 4y ao quadrado em função de x, não tem x, é 0. 9z ao quadrado em função de x, não tem x, é 0. Derivada de v em função de y. X ao quadrado em função de y, se não tem y, é 0. 4y ao quadrado em função de y, está elevado a 2, desce o 2. 4 vezes 2, 8. Y era elevado a 2. 2 menos 1, 1. Derivada de 9z ao quadrado em função de y, não tem y, então é 0. Derivada de v em função de z. X ao quadrado em função de z, não tem z, é 0. 4y ao quadrado em função de z, não tem z, é 0. 9z ao quadrado em função de z, desce o 2. 9 vezes 2, 18. 18z, que z era elevado a 2. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho a derivada em função de x, em função de y e em função de z. Agora, eu vou só representar o gradiente. Gradiente de v é igual, símbolo de vetor, 2x, que é em função de x, 8y, que é em função de y, 18z, que é em função de z. Esse é o meu gradiente, pessoal. Só que ele quer saber qual é a direção no ponto x3, y-2 e z1. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Substituir x por 3, y por menos 2 e z por 1. Então, a direção do meu gradiente vai ser o quê? Gradiente de v vai ser 2 vezes x. Qual é o valor de x? 3. 2 vezes 3. 8 vezes y. Qual é o meu valor de y? Menos 2. E 18 vezes z. Qual é o valor de z, pessoal? 1. A direção do meu gradiente vai ser qual? 2 vezes 3, 6. 8 vezes 2, 16. Mais com menos, menos. 18 vezes 1, 18. Pessoal, 6 menos 16 e 18 é a direção de crescimento. É a minha direção de crescimento, ou seja, a minha direção do meu gradiente. 6 é o quê? A direção de x, menos 16 a direção de y
e 18 a direção de Z. Então essa é a resposta, pessoal, da alternativa A. A alternativa B, ele pergunta qual a taxa de variação máxima. A taxa de variação é essa fórmula aqui. Vamos aplicar aqui, ó. O B, deixa eu ver que tá no campo de visão. Então a letra B, a taxa de variação máxima. A taxa de variação não é a derivada em função de x ao quadrado, mais a derivada em função de y ao quadrado, mais a derivada em função de z ao quadrado dentro da raiz. Ou seja, é a minha... Esqueci a palavra, então vamos prosseguir. Depois eu lembro e falo. Então vamos lá. A minha taxa de variação. Lembrei a palavra, gente. É o meu módulo. O meu módulo é a mesma fórmula de módulo, a soma de todos os termos ao quadrado dentro da raiz. Então, a taxa de variação de V é o quê? dv dx ao quadrado, a derivada da função em função de x ao quadrado. Qual foi o valor? Aplicado no ponto 6. 6 ao quadrado mais, em função de y, menos 16. Menos 16 ao quadrado mais, em função de z, 18 ao quadrado. Isso tudo dentro da minha raiz. Isso aqui, pessoal, 6 ao quadrado mais 16 ao quadrado mais 18 ao quadrado dentro da raiz vai dar 24,82. 24,82 é a minha taxa máxima de variação, tá bom? Então é só aplicar na fórmula de módulo, que é a soma de todos os termos ao quadrado dentro da raiz, 24,82. Essa, pessoal, é o meu exemplo 18.